Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma palestra e hoje vamos falar como se trabalha com desobsessão complexa e trabalhos de magia negra na apometria. Muito bem, vamos aqui para a nossa lousa, que é a nossa área aqui de trabalho, onde eu posso estar escrevendo algumas coisas. Primeiro é importante você saiba que esta palestra ela faz parte da Semana da Apometria que nós estamos desenvolvendo, tá? E se você quiser participar da Semana da Apometria, você pode entrar para o nosso grupo no WhatsApp www.cursoapometria.com/sa e é por lá que eu vou estar respondendo as perguntas, tá certo? Inclusive, a nossa palestra de hoje, ela visa responder uma das perguntas que nós respondemos no grupo. Desculpa, uma das perguntas que nós recebemos no grupo, né? Nós recebemos uma pergunta no grupo e estamos trazendo para cá para nossa reflexão, tá? É claro que se você estiver assistindo, dependendo da época que você estiver assistindo, pode ser que a Semana da Apometria já tenha terminado e aí você perdeu essa oportunidade, mas se inscreva no nosso site, né, que é esse aqui, ó, www.cursoapometria.com, que frequentemente nós realizamos esses tipos de evento, não só aqui no YouTube, mas muitas vezes nós temos palestras que a gente são em áreas fechadas, né? E esses eventos que nós fazemos assim abertos são eventos gratuitos, tá? Mas nós temos também cursos pagos, né, sobre apometria e temas correlatos à apometria, que são o que nós chamamos de cursos avançados na área de apometria no nosso site cursoapometria.com. Tá? Alguns desses cursos são abertos, outros são destinados a só quem já é aluno, tá ok? Mas você se inscrevendo lá, você vai ficar sabendo de tudo. É só você se inscrever, ficar ligado no seu e-mail. Nós temos também um grupo no WhatsApp. Aliás, deixa eu aproveitar porque eu quase não tenho falado sobre isso, que são as nossas redes sociais. Deixa eu até tirar um pouquinho aqui, ó. Hoje nós temos uma série de redes sociais pelo qual você pode nos acompanhar, tá? No Facebook, então você põe lá facebook.com/cursoapometria. Aqui no YouTube, que você já deve estar assistindo por aqui, provavelmente. Então é youtube.com/cursoapometria. No Instagram, tá? Que é instagram.com/curso.apometria, tá? E nós temos um grupo no Telegram. O Telegram é que nem o WhatsApp, só que ele é melhor. Então, por exemplo, lá no Telegram o pessoal já está acompanhando a Semana da Apometria por lá, tá? Só para vocês terem ideia. Tá? Então lá no Telegram, o que você tem que fazer? Você tem que ter o aplicativo Telegram no seu celular. Ele é parecido com o WhatsApp, você vai fazer o mesmo processo que você fez para instalar o WhatsApp, você vai usar para o Telegram, tá? E lá no Telegram a gente tem postado muito conteúdo lá, tá certo? E é bem legal porque você recebe no seu celular mesmo, então fica bem mais fácil, né? E aí, para você poder nos encontrar, ou você vai nos encontrar como curso Apometria, ou você digita no navegador no seu celular t.me/curso Apometria, que ele já vai direcionar pro Telegram, tá certo? Então, inclusive aqui a gente consegue fazer enquetes, a gente consegue aprofundar o trabalho, tá certo? Então não deixe de participar do Telegram. Muito bem, vamos tirar então aqui a parte das redes sociais e vamos aproveitar, né? Apesar de ser Semana da Apometria, se você não se inscreveu ainda aqui no YouTube, se inscreva no YouTube, ativa o sininho, né? Porque se você só se inscrever, você não fica sabendo. Por exemplo, essa palestra aqui. Quem ativou o sininho no YouTube já ficou sabendo dela, né? Quando nós fazemos as palestras ao vivo e programamos, a pessoa já sabe que vai ter uma palestra às 8 horas, ela sai esse programa às 8, enfim, a hora que for a palestra, e ela já fica sabendo antes de todo mundo, né? Então, se você não é inscrito, se inscreva. E vamos tirar essa parte aqui, né? Lógico, deixa seu like, é muito importante, que é uma forma de você não só dizer se você gostou do conteúdo, mas também de compartilhar com outras pessoas. Quando nós deixamos nosso like, o YouTube entende que o vídeo é bacana e ele distribui para outras pessoas, tá certo?
já que nem todo mundo fica sabendo. Então, é uma forma de você contribuir, tá certo? Muito bem, então como eu falei, Semana da Apometria, para você entrar no grupo do WhatsApp, você abre o seu navegador do celular e digita no navegador do celular, né? Você tem o Chrome, o browser que você tem no celular. Você digita www.cursoapometria.com/sa e ele automaticamente vai abrir o seu WhatsApp perguntando se você quer entrar para o nosso grupo. Nós temos vários grupos, né? Porque à medida que o grupo vai enchendo, nós vamos abrindo outros grupos. Então pode ser que você tenha no grupo que tenha muita gente, muita participação, pode ser que você esteja num grupo pequenininho, com pouca participação, mas nós abrimos o grupo para perguntas e principalmente no final da Semana da Apometria nós vamos ter uma surpresa, né, em relação ao nosso curso, tá certo? Então fica ligado, né? É algo aí que a gente só faz muito raramente, tá bom? Vamos ao tema de hoje, então? Muito bem, como se trabalha com desobsessão e trabalhos de magia negra na apometria, né? Aqui eu posso até tirar esse trabalhos aqui de novo, como trabalho com trabalhos de desobsessão complexa, tá? E magia negra na apometria, tá? É claro que nós estamos falando com desfazimento, né? Desfazendo desobsessão complexa e desfazendo magia negra, desfazer, né? Então, como se trabalha, como a gente desfaz questões relacionadas à desobsessão complexa e magia negra. Agora, eu quero deixar aqui uma advertência, tá certo? Eu quero deixar aqui uma advertência. Qual é a advertência, Robson? Ó, tá bem grande aqui, ó. Vamos falar parcialmente sobre estes assuntos. Então nós vamos falar parcialmente sobre esses assuntos. O que significa? Significa que no final dessa palestra não se sinta apto a dizer, não, agora eu sei apometria, agora eu sei desfazer trabalhos de magia negra e sei lidar com questões de desobsessão complexa. Quem está junto comigo? Né? Se você fizer isso, você vai fazer uma brincadeira mais sofisticada do copo. Tá certo? Sabe aquela brincadeira do copo? Então, se você não sabe, eu não vou te ensinar o que, que é, só vou te dizer o que é a brincadeira do copo. A brincadeira do copo as pessoas se reuniam, colocavam ali o alfabeto de A a Z, número de 0 a 9, tudo ao redor, dentro de uma mesa e um copo. E as pessoas colocavam o dedinho ou só aproximavam, sem encostar o dedo no copo. E invocavam um espírito, faziam pergunta para o espírito, o copo ia se movendo para um lado e para o outro, né? Formando frases. Gente, o que teve situações de obsessão relacionado a isso, vocês não têm ideia. E é óbvio, se você faz um trabalho onde você procura fazer essa comunicação com o outro lado, ela vai existir. Existe uma série de espíritos perdidos que não deveriam estar aqui na Terra, e sim em cidades espirituais, mas quando morre não sabe o que aconteceu, nem sabe que morreu, ou sabe que morreu, já sabe que é espírito, mas não quer seguir na luz. Ele muitas vezes ele está aqui porque ele ainda está viciado em questões, em diversas questões, então ele aproxima de pessoas que dão energia para eles, né? E são esses espíritos que acabam respondendo. Não pensa que vai vir mentor, não, tá certo? Para você conversar com o mentor, você tem que fazer um trabalho sério, né? Algo que, por exemplo, no kardecismo, né, no espiritismo se faz, na Umbanda se faz, né? Que são aquelas casas mais tradicionais, formalizadas, né? Que existe uma formalização para esse tipo de objetivo, assim como na apometria, tá certo? A apometria são técnicas espirituais e são técnicas que onde nós podemos usar em diversas
diversos tipos de situação, e uma delas é exatamente isso, tendo contato com o mundo espiritual, tá? Na semana da apometria, eu venho explicando o que é apometria, venho explicando exatamente essas possibilidades de trabalho. Então, se você não assistiu às palestras anteriores, eu sugiro que você assista a elas, senão você pode não compreender o que nós vamos falar aqui hoje, tá certo? Tá, porque nós não vamos falar como que a apometria surgiu, o que é, isso você tem que, se você quiser, estudar esse assunto, tá certo? E uma vez que você estude ele, e aí você vai continuar, né? Você consegue, vamos dizer assim, entender melhor essa palestra aqui, tá? Você não tem que ser formado em apometria, mas tem que ter uma base. Então, como eu falei, a apometria, ele é um trabalho que pode ser usado em diversas formas, né? O formato tradicional, por exemplo, nós podemos usar como apometria clínica, né? E nós vamos ter uma palestra especial sobre isso. Mas tradicionalmente ele é usado dentro de um contexto muito similar, né, ao de um trabalho chamado mesa branca, onde você tem os médiums e trabalhadores, né, na qualidade de doutrinadores, sentados ao redor de uma mesa, tá certo? Podem ser duas pessoas, 3, 4, 5, 10, 15, 20, pode. Normalmente, quando o grupo é muito grande, então há uma divisão, né? Quando tem mais de 8 pessoas, normalmente se fazem duas salas de trabalho, ou 3 salas de trabalho, ou 4 salas de trabalho, tá? Tem grupos que são tão grandes, que eles têm dias diferentes. Então, segunda-feira, você tem um grupo, na terça, outro grupo, na quarta, outro grupo, porque não cabe todo mundo, de tão grande que é o grupo, né? E tem grupo que tem um pouco mais de espaço, o pessoal se reúne todos numa sala única, faz a oração inicial, os trabalhos de proteção, depois esses grupos se dividem em outras salas, né? Num dos grupos mesmos num dos grupos que eu participei, porque já são 20 anos, então eu não frequento 20 anos a mesma casa, porque depois eu já mudei, tipo, de uma ponta para outra do mundo, vamos dizer assim, né? Então, isso foi legal, porque em cada ponta a gente fez um trabalho diferente com a apometria, né? E nós tínhamos um grupo que nós tínhamos 4 salas, né? 4 salas. Chegamos a ter, acho que 5 ou 6 salas, que nós fazemos no mesmo dia, tá? Porque o grupo realmente era um grupo bem robusto, que cresceu, gente, do zero. Montei o grupo do zero e ele foi crescendo, né? E um grupo de apometria cresce muito rápido, porque os trabalhos são muito efetivos, né? Mas nós temos aí grupos de Umbanda, né, e kardecistas grandes também, né, que começam a estudar apometria e também eles acabam muitas vezes fazendo as sessões de Umbanda num dia e no outro dia, para alguns casos que são pinçados dessa sessão de Umbanda, onde há a necessidade de fazer um trabalho mais direcionado, né, são feitos em dias diferentes. Assim como casas kardecistas, que fazem muitas vezes um trabalho de palestra, né, de passe, num dia, e no outro dia, com a casa fechada, casos que também são pinçados, né, com apometria. Então, assim, isso dentro de um trabalho de grupo, gente, e tem muitas formas de trabalhar, vocês não têm ideia. Tem muitas formas. Estou falando só a forma tradicional, tá? E lembram da advertência que eu falei? Né? Vamos falar somente, parcialmente. Isso por quê? Porque nós temos um curso completo e online de apometria, onde nós temos mais de 100 horas de estudos. 100, 100, tá? Em vídeo aula, tá certo? Exatamente para explicar tudo em detalhe, né? E aí eu tô comentando isso exatamente porque lá a gente fala sobre essas diversas formas, tá? Uma coisa que é importante a gente saber é que existe um progresso nas atividades, tá? Quando um grupo está começando, ele não vai, no seu começo, trabalhar com casos complexos,
de desobsessão, com magos negros, desfazendo magia negra. É óbvio, né? É a mesma coisa que você pegar um jogador de futebol. O jogador de futebol vai passar pela escolinha, vai competir nos campeonatos iniciais, né? Porque ninguém chega com... É muito raro, né? 18 anos, não, vim aqui fazer uma, uma peneira aqui, quero jogar bola. Você nunca jogou bola antes, você não tem habilidade, você vai ter que começar primeiro a mostrar que você tem habilidade. Né? E se você já jogou antes, se você mostrou que tem habilidade, você começou a jogar no bairro, na escola, né? Então você não começou disputando o Campeonato Brasileiro, tá certo? Você não vai, dificilmente você vai encontrar um cara que não disputou antes o campeonato municipal, que não jogou um futebol de salão, que não disputou uma copinha, né? Isso é para tudo, gente. Os grandes bailarinos começaram a fazer suas apresentações em cidades pequenas, em situações pequenas. Não vai chegar no Bolshoi, né? Então é a mesma coisa, né? E muitas pessoas esquecem disso. Às vezes as pessoas nos fazem algumas perguntas e aí eu penso, puxa, mas eu acho que a pessoa não está pensando de uma forma racional, né? Por que ela acha que ela vai começar a fazer algo complexo, que ela vai começar a lidar com algo complexo, né? O trabalho de apometria, ele é um trabalho que ele é feito com o auxílio espiritual, tá? E pode ser feito sem o auxílio espiritual, mas isso é um outro tipo de trabalho que normalmente é individualizado, normalmente é quando a pessoa trabalha como terapeuta dentro de um trabalho de apometria clínica, tá certo? Aonde ele está ganhando dinheiro para fazer aquilo, né? Isso é plenamente possível, porque são técnicas. Agora, quando nós estamos fazendo um trabalho que nós não indicamos que terapeuta faça, né? Que são trabalhos de desobsessão e de magia negra, então esses trabalhos nós indicamos que sejam feitos por grupos preparados, tá? Então esses grupos preparados, se de fato eles se prepararam, aprenderam corretamente, eles passaram por um aprendizado. Eu tenho uma palestra que eu fiz durante a Semana da Apometria exatamente falando sobre isso. Uma palestra que a gente deixou já uma área reservada realmente só para quem está acompanhando a Semana da Apometria. Né? Pode ser que a gente libere, não sei. Né? Como o assunto começa a ficar um pouco mais profundo, eu não gosto de jogar assuntos profundos abertamente. Né? Porque tem pessoas que, por mais que você coloque advertências, elas querem pagar para ver. Né? E eu não sou eu que vou contribuir para isso. Tá certo? Então, tem assuntos que a gente deixou numa área mais reservada, para quem assistiu, para ter controle sobre dúvidas, e etc, etc, etc. Então, lá nós falamos como que é muito mais ainda, aprofundamos mais ainda essa questão, né? Mas aqui eu vou responder especificamente relacionado à desobsessão complexa e magia negra. Muito bem. Então, nós nos preparamos. Esse trabalho, ele vem primeiro com uma conscientização de quem somos. Quem somos nós? Quem é você? Né? Porque nós não somos esse ser físico. Né? Eu não sou Robson Araújo. Eu não sou a pessoa com essa estatura, com essa fisionomia, com esse sexo. Porque espírito não tem forma humana. O que nós somos não tem uma forma humana, não tem forma. O que nós somos não tem forma. Aí você vai dizer, não, mas eu já vi vídeo, curso não, filme, mostrando lá as pessoas na cidade espiritual. Sim, essas pessoas são espíritos, como nós que estamos aqui encarnados. Mas eles ainda estão numa roupagem, que nós chamamos essa roupagem de uma roupagem de um corpo astral. Quando eles continuarem evoluindo, eles vão perder esse formato astral. Tá certo? É isso que nós aprendemos. Não só aprendemos, como a gente tem possibilidade de ver, né? Que quem é médium já viu, por exemplo, um ovoide.
Quem é médium, muito provavelmente já viu um ovoide. Que é o que um ovoide? É um espírito no formato, no seu corpo mental inferior. É quando ele perde o corpo astral. No caso, normalmente o médium, ele vê um espírito, né, ovoide, não aquele que evoluiu, mas sim aquele que involuiu, que o que involui também pode levar à perda do corpo astral. Mas nesse caso, né, a gente pensa, então é ruim ou é bom, né? Porque para evoluir tem que perder o corpo astral, para evoluir sim. Mas quando a gente evolui, o que acontece é que há uma implosão do corpo astral, né? E nesse caso, a vibração dentro do núcleo do mental inferior era negativa. Então, por ser negativa, ele não acende. Ele vai ficar estacionado no umbral, tá? Em algumas condições, ele pode até estar obsediando alguém porque foi colocado assim, tá certo? Eu sei que talvez você não entenda, isso aí realmente é um pouco mais profundo, tá? Mas como nós temos médiums aqui, né, assistindo, a gente sabe disso, então eles já sabem do que eu estou dizendo. Então, no geral, quando nós evoluímos, nós perdemos esse corpo astral, essa forma humana, tá certo? E vamos ascendendo para formas mais energéticas. Tá? É claro que eu estou falando isso, ó, leva-se tempo para isso, tá? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque isso é que nós iniciamos o nosso estudo na apometria para entender isso. E por quê? Porque é importante que a gente entenda o que de fato nós somos, não tentar explicar fisicamente, porque é energia, mas explicar em termos de vibração. E por que é importante nós explicarmos, que nós explicamos, né? Foi assim que nós definimos como é que faremos nosso curso, explicar para os nossos alunos o que nós somos em termos de vibração. Porque essa vibração nós podemos ser aqui e agora, né? E ela vai se traduzir numa palavra chamada amor. E aí, quando eu estou ajudando um espírito, o que eu procuro fazer é pegar essa minha parte mais elevada e auxiliá-lo na sua parte mais elevada. Simples assim. Porque todo o resto está, vamos dizer assim, sabe, é como se explicasse para uma pessoa extremamente materialista. Provavelmente uma pessoa que é materialista não está assistindo o nosso vídeo, né? Se tá, veio, discutiu, tal, que bobagem, não sei o que, e foi embora, né? Então, normalmente quem assiste do começo, meio e fim o nosso vídeo é um pessoal mais espiritualista. Agora, tente explicar para essa pessoa materialista o que é o mundo espiritual, o que é ver um espírito, né? Dificilmente você vai conseguir. Um mago negro, ele sabe que ele é um espírito, evidentemente. Tá? Espíritos que estão obsidiando, muitos deles sabem, porque eles estão do outro lado, eles estão vendo a diferença entre onde eles estão e o mundo da Terra. Só que essa informação não é suficiente para eles amarem o próximo, para eles fazerem um monte de coisa que deveriam fazer como espíritos. Então, eles de uma certa forma ainda estão cegos. Eu vou fazer o quadrado aqui como se fosse algo de cego. Então, eles estão vibrando aqui, ó. Eles estão vibrando nesse campo. Se eu conversar com eles de uma forma racional aqui, vai ser o que se diz que é jogar pérolas aos porcos, sem querer ofender ninguém, mas só pegando aí a parábola, né? Eles não vão entender, vão achar que é bobagem, você falar em perdão. Como é que você vai falar de perdão para um espírito que foi machucado, foi magoado, e que agora ele tem um conhecimento, ou ele obteve ajuda e está buscando prejudicar? Né? Teve um conhecimento em termos de magia negra, etc. É muito difícil, se torna difícil. Então nós auxiliamos ele por vibração. É por isso que se diz que a lei áurea. O que é áurea? Você pegar um dicionário. A áurea é a lei principal. A lei principal da apometria é o amor. Que foi o que Jesus fez? Ele nos ensinou o que é amor. E mais, né?
Se você for pegar, né, a definição de Jesus para a caridade, você vai ver que nós temos ali o perdão e a indulgência das faltas, que é o não julgamento. O que nós chamamos de planos crísticos, que seria onde Cristo está, né, que é um plano crístico, que para quem conhece um pouco de planos espirituais e corpos espirituais, Cristo situa-se no plano búdico, gente, para vocês terem ideia. Né? Que tem tudo a ver. E agora eu vou dar uma palhinha para quem estuda apometria ou já estudou. O plano búdico, o que fica no corpo búdico? O armazenamento das nossas memórias. Né? Alma consciencial, intuitiva, consciencial, intuitiva e moral. São as nossas 3 almas. Essas almas, para elas serem puras, sim, gente, temos uma alma só, tá? Aí é só uma... essa alma só tem essas três denominações. Tá? Moral, intuitiva e consciencial. Então, assim, moral, intuitiva e consciencial, ele, que forma nossa alma única, divisível, certo? Ela precisa estar limpa, pura, para que possamos vibrar nesse plano. E para vibrar nesse plano, nós temos que ter o amor e o perdão, que foi a grande mensagem que Jesus nos deixou. A grande mensagem, né? Porque muitas vezes a gente acaba estudando ou ouve falar de Jesus, mas poucos sentam mesmo e estudam, né? Até porque alguns até acreditam que as histórias foram deturpadas, mas a mensagem, toda a mensagem, ela é muito verdadeira da história de Jesus. Inclusive, dos tapas que ele tomou, porque tomava tapa e diziam assim, aí, você não é profeta? Então diz aí quem foi que te bateu, diz aí quem foi que te cuspiu, né? Enfiavam aquela coroa de espinhos, e aí, diz aí quem foi que colocou essa coroa, né? E ele sangrando, e ele sendo chicoteado. E ainda assim, o que ele disse? Perdoai. Eles não sabem o que estão fazendo. Então é uma mensagem muito de amor, né? Muito de perdão. E aí quem está vibrando isso está nesses planos búdicos. Né? Ali já não existe realmente um corpo. Ali é uma essência mesmo de alma. Tá? Então, quando nós começamos a estudar apometria, nós buscamos, no nosso curso, aprofundar essa visão do amor. Aprofundar. Porque é a partir daí é que nós temos possibilidades de conversar e ajudar um mago negro. Porque, gente, um mago negro, ele está muitas vezes 50, 100, 200, 300 anos sem reencarnar. Imagina se você tivesse 200 anos na Terra. Ó, a gente sabe, muitas vezes quem está nos acompanhando tem ali na faixa de 40, 50, 60 anos, gente mais jovem, gente com um pouco mais de idade, mas normalmente é essa faixa etária, que é a faixa etária que a gente começa, né, a ter uma outra visão da vida, né? Então, não que não tenhamos jovens, nem, óbvio, mas eu digo assim, a maior concentração. Então, nessa hora a gente tem o quê? A gente tem menos aqueles rompantes, né? Nós temos menos os rompantes. A gente começa a perceber que a vida ela tem outras nuances, né? E aí o que nós procuramos fazer é mostrar exatamente essas nuances relacionadas a esse trabalho de amor, a isso que é essa grande mensagem que Jesus deixou. Porque é a partir dessas vibrações que nós ajudamos. E aí por que eu falei essa questão de idade, né? Você veja que quando nós temos aí uma faixa etária como essa, quanto de conhecimento nós acumulamos? Né? Então, assim, para alguém tentar nos convencer de algo, a gente leva mais tempo, né? A pessoa tem que elaborar melhor a questão.
você tem mais conhecimento, você resolve algumas coisas mais facilmente do que às vezes um jovem, né? Seu raciocínio é muito mais, ele tem muito mais elementos para se chegar, né, numa resposta. Então, eu estou falando isso para vocês terem ideia de um mago negro, 200, 300 anos. O quanto que ele já viu, já acumulou. Né? Então, se eu quiser, por exemplo, disputar força com ele, e não, Violeta, vou transmutar, não sei o quê. Que a gente tem vários comandos. Vai ser força. Força com quem já tem mais conhecimento, que de repente, opa, eu já vi alguém dando esse comando, então eu vou fazer isso. Né? Não é por aí. Não é por aí que nós trabalhamos. Nós não trabalhamos aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, onde estão sintonizados os corpos que ainda são materiais, por mais espirituais que eles sejam. Por mais espiritual que seja um corpo mental inferior, ele ainda está vibrando negativo. Então nós temos que falar de alma para alma, de coração para coração. Isso é o que eu estou simplificando, tá? Que aqui nós estamos falando de Atma para Atma. E assim como o Yin e Yang, todo Yang tem Yin e todo Yin tem Yang, não importa o quão negativo ele possa estar, ele tem a sua contraparte espiritual positiva. E é essa contraparte espiritual positiva que está lá adormecida dentro dele que nós despertamos. E sim, eu estou falando aqui meio em códigos, certo? Porque eu não estou querendo aqui dar instrumentos para a nova brincadeira do copo, tá? Então nós despertamos isso e trazemos isso à tona, a um ponto tal que este mago, ele passa a partir dessa luz interior que veio para o exterior, essa própria luz ajuda ele a transmutar essa carapaça pela qual ele se criou. Porque quem é médium, vidente, já deve ter visto muitos espíritos que às vezes eles aparentam sendo bonitos, magos negros, né? Sendo bonitos, e eles trabalham isso, eles criam isso, né? Eles conseguem plasmar essa fisionomia. Mas quando nós olhamos de uma forma um pouco mais fixa para os seus corpos espirituais de verdade, tudo aquilo se desfaz e a gente consegue ver realmente figuras disformes, machucadas, até bizarras, né? Até mesmo dentro da apometria você pode mostrar um espelho áurico, mas por que áurico? Porque da aura, né? Do interior dele, e mostrar, olha só como é que você se encontra, né? Esse é um comando que nós damos. E aí ele se vê dentro daquele formato, né? E ele relembra que, na verdade, ele não é aquele rostinho bonito que ele plasmou, ou alguns até plasmam rostos horripilantes, já não tem essa idade de plasmar uma beleza, mas aquele rosto horripilante que ele plasmou para provocar medo, por trás ainda existe algo muito mais horripilante, né? Porque ele vê muitas vezes é como se fossem bichos que grudam no seu corpo, né? Porque existe do outro lado, bichos que grudam no corpo espiritual e vão comendo aquele corpo. Eles vão comendo. E eu sei que é algo ruim, mas sabe quando você, não sei se você já viu, as sanguessugas se usam em muitos países até hoje, né? Se coloca sanguessuga em algumas regiões para fazer tratamento medicinal. Então, se você não sabe, você pode ler depois a respeito disso. Você vai ver que tem muitos povos ainda que usam sanguessuga, que são evidentemente criadas para isso, tá? Não é qualquer sanguessuga, elas são criadas para isso, para fazer tratamento medicinal. E lá do outro lado é isso. Assim como você deve ter visto, né? Acho que no Nosso Lar, tem um outro filme que agora escrevi, um filme onde a esposa se suicida e o marido vai tentar resgatá-la e tudo mais. E aí ela tá lá naquele lamaçal com outros espíritos, né? Ou melhor, ele precisa atravessar esse lamaçal, aliás, para chegar onde ela está.
e ele vai pisando nas cabeças, né? E por que que isso acontece? Por que que essa lama, né? Essa lama, na verdade, é uma lama terapêutica. É uma lama que está sugando as energias negativas dos corpos espirituais. É algo que até nós falamos numa das palestras da Semana da Prometria, que nós só não evoluímos porque os nossos corpos espirituais, exatamente esses corpos aqui, ó, eles estão sobrecarregados de energia negativa. É por isso que a gente não evolui. Ah, não, mas você está enganado, Robson. A gente não evolui porque a gente tem karma. A gente não ama o suficiente. A gente tem coisas a se fazer aqui. É, exatamente. É isso aí. Só que tudo isso provoca peso kármico, peso nos nossos corpos espirituais, e portanto a gente não consegue se situar nos mundos espirituais, né? A gente só consegue se situar na Terra. E a Terra, como a Terra está evoluindo, quem não evoluir junto, vai sair da Terra e vai ser levado para outros orbes, como já aconteceu em Capela. Aliás, gente, o que aconteceu em Capela já está acontecendo hoje no nosso planeta chamado Terra. Existem muitos espíritos que estavam no umbral, que não foram dadas as oportunidades, não aproveitaram, e eles já foram levados para esse outro planeta. E tem espíritos encarnados que será a última encarnação desses espíritos. Se eles não aproveitarem, daqui já vão ser levados para outro orbe. Tem muito espírito que está no nosso planeta, né? E que vai ser levado para o próximo orbe. E, gente, às vezes até no nosso núcleo familiar. Tá certo? Nós já estamos num processo, escutem o que eu estou dizendo, nós já estamos no processo igual ao que Capela viveu. Porque nós estamos saindo de uma era de provas e expiações para uma era de regeneração. Não vai ser perfeito, não vai ser tudo que a gente gostaria que fosse ainda, né? Porque para chegar no mundo de perfeição, nós temos que merecer por isso. Mas já vai ser um outro mundo, mais evoluído sobre vários pontos, mas principalmente evoluído a ponto humano. As pessoas vão se prejudicar menos e vão procurar fazer mais correções. Vai existir falhas, vão existir. É isso que nós já estamos passando por isso. Leia a respeito, você vai ver aí de Chico Xavier a outros grandes espíritas falando sobre o período. O que você vai ver de divergência é só se é 10 anos mais para frente ou 10 anos mais para trás. Mas a princípio, em 2050, nós entramos definitivamente em 2050 na era da regeneração. O que muda é só uma data de quando foi esse período que iniciou de transição, mas nós já estamos em pleno período de transição. Isso não há dúvidas. Então, esse é uma das formas pelas quais nós ajudamos o irmão, esses irmãos, tá? Mas eu tô falando ainda de uma forma simples. Eu vou agora aqui em breve, vou tecer aqui breve pontos para você ter uma ideia da dimensão do trabalho. Primeiro, quando uma pessoa pede ajuda para nós temos que pensar o seguinte: por que ela está tendo obsessão complexa? Por que alguém fez trabalho de magia negra? Ah, não, porque alguém quer o lugar dela. Alguém quer o lugar dela na empresa, né? Ou quer ser político e quer que esse candidato não ganhe, porque, nossa, vocês não têm ideia de quanta situação tem assim, mais do que vocês possam imaginar, né? Acho que uma parte aí do que se recado é para isso, né? Então, assim, um quer prejudicar o outro, quer ganhar de todos os jeitos, gente. É incrível. Então, tem vários motivos, né? Principalmente no mundo empresarial, no mundo político e no mundo de relacionamento. Muita gente que quer, às vezes, ficar com a outra pessoa e paga alguém para fazer algum tipo de... Paga ou aprende a fazer alguma coisa porque quer aquela pessoa, né? É dinheiro, poder e amor, vamos dizer assim. Dinheiro, poder e amor, né? São as coisas que movimentam aí as magias negras. Mas ninguém, e não é uma questão de julgar, é uma questão de entendimento.
Ninguém que está sendo prejudicado nesses campos não prejudicou no passado. Tá? Muito provavelmente, até hoje eu nunca encontrei alguém, não. Nossa, esse aqui não prejudicou ninguém. Tadinho dele, né? Gente, nós tivemos uma situação assim, que foi Cristo. Cristo não precisava passar pelo que ele passou. Ele passou por amor para dizer, olha, mesmo eu que não preciso passar por nada disso, estou passando e estou perdoando. Imagina você. Essa é uma mensagem subliminar que está ali, implícita, tá certo? Então, isso não quer dizer que nós vamos chegar lá e falar assim, não, olha, no passado, lá na época lá de sei lá quanto, de bolinha, você prejudicou também, lá na Idade Média, então agora se vira. Não, é óbvio que não. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque, primeiro, quando muitas vezes uma pessoa quando quer ajudar outra e às vezes não tem conhecimento, às vezes até um grupo mesmo que aprende alguma coisa, ele pensa assim, tá, esses que estão obsidiando, estão fazendo magia negra, são os inimigos. E aí é onde está o grande erro. Porque ele já começou julgando, já começou fora do amor. Então nós temos que ajudar aquele que pediu ajuda e aqueles que estão prejudicando. Ponto. Esse é um dos pontos mais importantes. Não é o único, né? Porque nós temos uma advertência. Ó. Pã, 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 pã. Vamos falar parcialmente sobre esses assuntos. Pã, pã. Tá certo? Tem muita coisa antes aí. Só estou mostrando para vocês aqui um durante como é. Né? Então, isso muda tudo. Sabe por quê? Porque nós não começamos a fazer um trabalho com esse espírito. Nós começamos a fazer o trabalho com o espírito de ajudar a todos. Inclusive este aqui, ó. Porque este aqui, ele precisa entender por que tudo isso aconteceu. Porque quando algo de ruim acontece para nós, se nós não aprendemos a lição, sabe o que acontece? Você pode tirar 10 espíritos, vai vir 11. Pode tirar 11, vai vir 12. Pode tirar 12, agora vai vir 16. Pode tirar 16, agora vem 25. E vem os 25 dos piores. Entende? Isso está no livro dos espíritos, até para vocês terem ideia. Que então, nossa, espiritismo, que lindo, maravilhoso, com certeza. Eu adoro o livro dos espíritos. Eu devo ter umas 3, 4 livros, cópia. De tudo quanto é tamanho, jeito que. Tudo falando a mesma linguagem, mas. Não posso ficar sem esse livro. Espíritos, livro do Evangelho segundo o Espiritismo, livro dos Espíritos. São dois livros que fantásticos, né? Até porque a lei da destruição é uma lei divina. E ela tem um porquê, né? Então, nós procuramos ajudar essa pessoa para que ela compreenda aonde foi que ela errou, para que ela não erre mais, para que as coisas não aconteçam novamente. E principalmente procuramos desfazer o que ela fez no passado. Como Robson, ela roubou, ela matou. Tudo isso são energias. A gente rouba energia, a gente mata um corpo, óbvio, mas é uma energia. E a gente consegue restaurar isso na vida dessas pessoas. E isso faz muita diferença num trabalho complexos de magia, de desobsessão complexa e magia negra. Porque eu tenho certeza que quando, né, para quem não tem muita base, quando olhou para isso aqui, pensou assim, uau, vai ter um monte de espada voando, nossa, vai ter ali umas coisas cabeludas, né, para desfazer. Aí a gente vem e diz assim, não, olha, você tem que vibrar aqui amor para atingir essa essência mais divina, né, que é o corpo Atma, de Atma para Atma, é o amor puro para amor puro. Porque se eu só falar com alguém que está nesse nível de consciência aqui não funciona, aqui eu tenho que ajudar todo mundo, mas ajudar esse aqui que está encarnado a desfazer o que ele fez, né? Você vê que é outro nível, não é um nível de beligerante, não é um nível onde nós vamos ensinar aqui armas magísticas.
Porque a lei áurea da apometria é o amor. E é por aí que nós vamos, que a gente desfaz situações complexas. Aí vocês vão dizer assim, Robson, o que você está falando que é complexo deve ser um negocinho aí de simples, né? Você está dizendo que é complexo? Deve ser um negócio simples, porque isso aí é tão simples. Amar, como que a gente vai amar? Gente, eu estou falando amar mesmo, o poder de amar. Nós estamos falando do amor mais profundo. Eu não vou dizer para vocês que nós estamos, os apômetros estão nesses níveis. Não, nós nos esforçamos. Inclusive porque quem faz o trabalho é a espiritualidade, nós estamos ali emprestando nossa energia. Isso também é um outro ponto importante. Atrás de cada um desses trabalhadores aqui, né, então, não vou dizer que é uma estatística, mas a gente percebeu por vários relatos, há pelo menos 6, deixa eu ver, 7 mentores apoiando cada trabalhador, seja médium, seja doutrinador, seja alguém que está lá irradiando energia. Na apometria, todos que querem trabalham e ajudam, né? Eles estão fazendo o trabalho e estão nos intuindo. Às vezes eu estou lá, violeta suave, transmutando essas energias, rosa crítica, movendo com amor. Esse rosa crítica, movendo com amor, que eu estou achando que é o melhor para o espírito, está sendo intuído. Eu estou, sem reparar, repetindo. É claro que se eu não souber que o rol, para que serve o verde, vem lá uma vibração, já nem sei o que é aquilo, não vou falar o que tem que falar. Por isso que nós estudamos na apometria, para a gente poder ser um diapasão, né? Eu acho que a palavra certa é essa, onde eu vou ter lá algo que vai vibrar e algo que vai ressoar na outra ponta. Nós seremos onde estaremos ressoando. E vamos dar os comandos que tem que ser dado. E essa energia que nós desprendemos, ela é muito grande. Para vocês terem ideia, 2 trabalhadores equivale a 2 pela potência de 2, ou seja, 2 vezes 2, 4. Se eu tiver 3 trabalhadores, é como se fosse 3, que é elevado a 3. É 3 vezes, né? 3 trabalhadores é 3 vezes 3 vezes 3, né? Isso aqui equivale a 27. Então, 3 pessoas conhecedoras de apometria que trabalham juntas, harmônicas, que tem que ser harmônico, se não for harmônico, isso aqui se divide, tá? Mas que trabalham harmônicas, elas equivalem a 27 pessoas. E 4, né? Eu já fiz essa conta antes, se não me falha a memória, 256. Aí vocês têm ideia, então, um grupo com 8 pessoas. É 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8. Tá? Isso aqui é uma coisa que a gente aprendeu fora, não temos nos livros de apometria. Foi algo que nos foi trazido. Tá? Mas nos livros de apometria nós temos todas as energias, né? Inclusive é a 14ª lei da apometria, que a gente nem fala, normalmente a gente fala em 13 leis da apometria, né? Mas nós temos uma 14ª lei que é exatamente, inclusive é o que nós aprendemos na primeira aula, é a 14ª lei da apometria, né? Que é entender como que as energias, porque aí nós temos aí uma fórmula explicando. Uma das coisas, os obsessores, né, os espíritos, eles não têm energia nem física que nós temos, que a energia física ela conta muito, nem energia que é ligada aos nossos neurônios, que eles não têm neurônio nem têm corpo físico. E essas energias produzem muita energia. Então, quando nós estamos aqui com o espírito sintonizado no médium, a nossa energia ela é muito grande. E essa energia, quando ela é potencializada com o nosso amor, que não estou nem falando de amor pleno, esse amor de Deus, o amor que Jesus tanto falava, estou falando de um amorzinho. Esse amorzinho que potencializa essas nossas energias físicas e neuronais que nós temos, além das energias psíquicas, estão todas essas somadas
multiplicadas, aliás, e divididas, se a gente assim tiver desarmônico, multiplicadas pela potência de Deus, que tem mais essa variante, isso aí no curso a gente explica melhor, né? Tudo isso junto é que nós colocamos à disposição do trabalho. Então, quando nós nos ligamos a esse espírito, de fato, querendo ajudar esse obsessor, nós tocamos ele no seu íntimo, que é perfeito, porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, né? Ou seja, nós temos um lado perfeito que foi. Sabe quando você pega uma lâmpada? Se você pegar uma lâmpada e deixar ela fora, ela pode juntar poeira, então ela já não vai ter o mesmo brilho, né? Se jogar ali terra, lama, ela não vai, ela vai até abafar o brilho dela, vai ficar escurecida. É isso que acontece, né? Aí, em vez de ele ter a luz de verdade, ele vai ser qualquer outra coisa. Vai ser um marronzinho, vai ser um cinza. E aí, o que, que nós fazemos? Nós nos conectamos exatamente com essa luz. E essa luz que de dentro para fora vai limpando as outras. Não quer dizer que ele vai virar, ó, virou agora um anjo. Não. Ele vai virar igual a você, vamos dizer assim. Alguém consciente de que não pode mais fazer aquilo que estava fazendo. Né? É isso. Agora tem tanta técnica que dá para usar com esse espírito. A gente consegue abrir um espelho áurico e mostrar para ele exatamente o que ele também fez no passado. Né? Mas são tantas técnicas que, gente, seria até impossível a gente não desfazer um trabalho de obsessão complexa ou de magia negra. Entendeu? Agora, nada disso funciona se a gente não tiver a questão do amor. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Algumas pessoas até me perguntaram, mas fazer esse trabalho em casa é seguro, né? Porque, puxa, montar um grupo de apometria, às vezes você vai precisar de um espaço, alugar uma sala. Gente, totalmente seguro. Mais da metade dos 20 anos foi fazendo apometria em casa. Não só eu. A maioria dos grupos, você não vão encontrar onde eles estão se reunindo. A maioria dos grupos são grupos pequenos, com 3, 4, 5, 6 pessoas, reunindo na sua sala, na sala de jantar, na sala, ou às vezes num quarto que se destina para isso, aqueles que podem, ou mesmo na sala. Naquele dia, evidentemente, não vai estar a TV ligada, naquele dia vai estar um clima ameno, um clima convidativo, aonde vai se fazer as orações, vão se fazer os trabalhos de ajuda. E nesses 10 anos, gente, nesses 10 anos que eu falei que pelo menos de fazendo trabalho em casa, trabalhando com essas situações aqui, complexas e de magia negra. Mas complexas, tá? É gente que usa mesmo coisas... Porque assim, quando alguém chega na apometria, não chega com a situação... tô sentindo dor nas costas, será que vocês podem me ajudar? Entenderam? A pessoa já está com uma espada do outro lado, atravessada, e essa espada foi passada não sei aonde, não sei o que, o nome já está na boca do sapo, vamos dizer assim, né? E muitas vezes gente que fez sabendo muito bem que estava fazendo, usando elementos do cemitério e não sei o que, enterrando aqui, cabeça de boi ali. É isso. Né? É isso. E é óbvio, não quero ficar falando abertamente sobre essas situações. E nós não somos poderosos. Nós só temos amor. Agora, é claro, né? Alguém pode pensar, não, então vamos mudar o mundo. Vamos, se tiver muita gente, né, envolvida, vamos, é óbvio. Todos nós aqui podemos mudar o mundo, nem precisamos fazer apometria. Né? Então, o trabalho que nós fazemos é um trabalho de formiguinha. Se reunindo, às vezes, uma, no máximo 2 vezes por semana, atendendo 2 a 3 pessoas. É pequeno perto dos problemas que nós temos, mas estamos fazendo alguma coisa. E temos como fazer, tá certo? Temos como desfazer. É obviamente, a gente não faria alguma coisa, gente, reúne aí todos os magos negros da terra, do outro lado, que agora vão mandar amor pra vocês aqui. É óbvio que não, né? Porque nós temos aqui uma continha que funciona bem para quem está desse lado e funcionaria bem para quem está do outro, obviamente. Quanto mais
carga negativa você tem do outro lado, você precisaria de mais energia. Então, sim, fazemos casos complexos, espíritos que muitas vezes estão no formato de dragão, né? Espíritos que muitas vezes eles estão, não é no umbral não, estão no umbral -1, em outras situações, que não é o caso de falar aqui abertamente, né? Por causa disso aqui, ó. Por causa daquela regrinha, vamos falar parcialmente sobre esses assuntos, não vai ter gente querendo brincar. E se brincar, o azar é seu, o aviso nós já demos, né? Então, eu espero, foi uma palestra curta, é óbvio que eu não ia entrar aqui em aspectos técnicos, são 100 horas de estudo, né? E podiam ser, lógico, são mais de 100 horas, né? Podia ser 50, podia ser 900 horas, podia. Nós fizemos as horas completas daquilo que a gente precisa para fazer algo de forma profunda, para ajudar realmente todas as partes envolvidas, né? Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, esse trabalho é um trabalho que funciona muito bem, tá certo? É por isso que a apometria tem cada vez mais tendo não só pessoas fazendo, pessoas buscando, procurando, né? E esse trabalho a gente realmente resolveu abrir dessa forma, fazendo essa divulgação na internet, com curso na internet, porque chegou um momento que nós não temos mais braço para atender pessoas. O número de pessoas que pedem ajuda é muito grande, né? E eu conto a minha história, né? Eu caí na apometria porque eu queria ajudar alguém da minha família. Ponto final, né? Então, a melhor forma que eu tenho de dizer para vocês você precisa de ajuda para você, precisa de ajuda para alguém, estude. Não é que você não possa buscar grupos, né? Você pode. Temos lá no nosso site uma relação de casos que conseguiram se organizar para isso, tá certo? Mas a verdade é que nós temos muito mais pessoas pedindo do que pessoas preparadas. E aí foi o que nós falamos, foi até o espiritualidade nos disse, porque a gente estava muito relutante se a gente ia fazer isso. Então assim, ó, se ninguém ensinar, daqui a pouco ninguém mais sabe apometria. Ninguém mais sabe apometria. Então, nós resolvemos fazer esse trabalho, porque seria, sabe, ter algo que a gente sabe que pode ajudar e guardar para nós não faria sentido, né? Então a gente procurou se organizar da melhor forma possível para que a gente pudesse fazer algo que as pessoas possam aprender e contribuir uma com as outras, né? Então vamos fazer, vamos ratear aqui a despesa, quem quiser tem aí lógico, uma contribuição para fazer, para manter o trabalho funcionando, e é isso. Tá certo, gente? Então aqui eu dei só para vocês uma palhinha, né? Até a conversa que nós temos com esse espírito. Quando nós conversamos com ele, depois que nós fizemos esse trabalho aqui, quando a gente conversa com ele, a gente diz, olha, eu tô aqui para te ajudar. Quando ele vê, né, de verdade como ele tá, e a gente vai recuperando aquele corpo, ele vai se vendo, vai se melhorando, né? E normalmente, antes dele ir embora, a gente pede para que um familiar dele, que vibre na luz, venha ao encontro dele. Às vezes, ele já há muito tempo que ele já não via a mãe, né? Porque a gente já teve várias vidas, já teve várias mães, mas sempre teve um momento que marcou. E muitas vezes é da última reencarnação, né? Então, às vezes vem uma mãe, um pai, vem a esse encontro, ou mentor, e ele sai junto para uma nova jornada, para um novo recomeço. Então isso é para vocês terem ideia da dimensão que é o trabalho. Ele começa com amor e antes desse espírito ir embora, nós pedimos. E vocês não têm ideia, esses espíritos que estão vibrando na luz, né, que são familiares, que às vezes é uma mãe, um pai, um irmão, que a gente pede para vir no final, para acompanhá-lo, né, para que ele não recomece no mundo espiritual sozinho, né, porque ele está fazendo, como eu te falei, 20, 50, 200 anos no umbral, cercado lá dos seus asseclas, né, dos seus guardas, ele já perdeu a noção de família. Então depois que tudo foi transmutado e tudo mais, etc, tudo foi desfeito, tudo foi positivado, quando vem essa oportunidade dele vamos dizer assim, para a cidade espiritual,
é um recomeço para ele. Ele vai conhecer as pessoas lá, mas ele vai não tem uma ligação. Então essa é uma das estratégias que nós usamos, né? Pedimos para que venha um familiar. Nesse momento, gente, é um momento de tanta emoção, vocês não têm ideia. Então, muitas vezes o mago chega, dependendo de quem ele é, o que estão pensando que vocês são? Eu vou quebrar isso tudo aqui, vou prejudicar vocês, vou deixar todo mundo pobre. Eu até brinco, no curso vocês vão ver que eu brinco muito com essa situação, né? Quer deixar todo mundo com medo ali, deixar todo mundo pobre aqui, vocês estão pensando que querem ser Robin Hood aqui, né? Então, ele sai daquela condição, gente, fantástico. E muitos desses espíritos, agora escuta essa, hein? Escuta essa. Muitos desses espíritos que deixaram de ser mago negro, que estão ali voltando para o mundo espiritual, começando uma nova caminhada, e tiveram ali a mãe, o pai, enfim, que já estão vibrando na luz, estão às vezes em planos avançados, são esses que a espiritualidade traz, tá? São esses que muitas vezes estavam ali rezando e também colaborando para desfazer isso. Porque quando vem uma pessoa pedir ajuda para nós, esse trabalho já foi planejado pela espiritualidade, gente, às vezes em anos, meses. Eles já fizeram e só vem à mesa aquilo que nós estamos preparados, porque aquilo que nós não estamos, a espiritualidade mesmo trabalha. Então, como eu fiz até um desenho aqui dizendo, ó, o grupo, ele vai, antes de chegar aqui, né, que seria um grande mago negro, ele vai começando, tem uns estágios, a gente explica bem no curso como é isso. Mesmo que eu tenha uma situação que seria cabeluda e ela aparece aqui, eu não estou preparado, não vai vir os magos negros aqui. A espiritualidade vai pegar, vai trabalhar e aqui vai parecer facinho para mim. Vai parecer mamão com açúcar. Mas não, ele pode ser tão complexo quanto o caso que vai vir aqui depois. Só que aqui a espiritualidade começa a deixar vir. Para quê? Para a gente aprender, ver como é. Porque no futuro somos nós que seremos esses mentores. Né? E aí, como eu falei para vocês, para segurar essa, né? Esses irmãos, muitos deles acabam retornando para o nosso grupo e atuam ao lado dos nossos mentores, nos auxiliando. Sabe o que significa? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a coisa, vou apagar e vou deixar você com essa mensagem. Significa que eles passam a auxiliar o seu trabalho espiritual. Então esses que eram magos negros, eu vou dizer da pior espécie, passam a ser auxiliares do seu trabalho espiritual e da melhor espécie. Porque a magia não tem cor, nem tem polo, é magia. O que vai diferenciar é a intenção. É claro, né? Se você vai usar um elemento como um chifre de um boi, enfim, um caixãozinho, ali você não vai ter uma boa intenção. Mas os elementos que estão ali são substituídos por outros da natureza, de igual envergadura, e eles usam esses elementos. E, por fim, a Prometeia é um grande banquete onde todos se fartam. Cada vez que nós ajudamos uma pessoa, nós somos ajudados e os nossos familiares são ajudados. Tá? Porque as energias que nós geramos, aquelas energias que eu estava ali simplificando para vocês, mostrando alguns aspectos, né? Porque, gente, só para falar de energia a gente fala em 2 horas. Só para falar de energia. Né? Então, só falar sobre mago, como trabalhar com mago negro, são pelo menos umas 4, 5 ou 6 horas. Sim, vários aspectos que envolvem, que são interessantes a gente saber. Né? E esses trabalhos, na prática, eles duram mais ou menos 40 minutos. Tá? Então, além de ter esse benefício, nós contamos com eles que passam também a nos ajudar no nosso dia a dia. Nosso trabalho fica mais forte, mais fortalecido. E somos auxiliados independente de quem estamos ajudando. Porque situações similares de nossa vida ou de nossos familiares que estão sendo trabalhadas, se eu estou ali com uma pessoa que nos procurou porque o problema dela é relacionado a um vício de bebida alcoólica,
se eu tenho esse tipo de problema na família, ou eu tive no passado, ainda vibra no nosso campo, isso tudo vai sendo transmutado. Se eu tenho alguém que nos procurou porque está extremamente complicado na sua vida material, e a gente começa a auxiliar essa pessoa, né, que ela diz, olha, eu acho que eu fui fruto de magia, que a minha vida fechou, não sei se foi meu sócio, não sei o que, nunca mais deu pra frente, a gente vai lá, ajuda essa pessoa. Sempre com esse olhar que eu falei ali, nós não estamos julgando ninguém, vamos entender tudo, desfazer tudo que foi feito e conscientizar as pessoas para elas não errarem novamente, senão piora. Nós temos que ter essa consciência, né? Nós temos que ter essa consciência, a gente tem que desfazer e deixar todos conscientes, principalmente o encarnado, para que ele não cometa falhas, porque senão piora, né? Então, gente, esse é o trabalho de amor que envolve a apometria. Essa semana, eu acho que eu já falei isso uma ou duas vezes. Quando eu decidi estudar apometria, eu sabia muito menos do que hoje eu sei. Ou seja, muito menos do que hoje você que está acompanhando a Semana da Apometria sabe. Se você vai fazer um curso online, se você vai comprar um curso, se vai se reunir com outras pessoas, o que você vai fazer é um direcionamento seu. Mas não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Aprenda, estude e pratique principalmente. Porque esse é um trabalho para a nossa era. A era que nós estamos vivendo de transição. Não há necessidade de vivermos num mundo de provas e expiações. Nós conseguimos e podemos transmutar o nosso passado, transmutar o nosso karma, transmutar as cargas negativas que estão no nosso corpo, transmutar os pensamentos que já emanamos, né? Por quê? Porque nós tomamos consciência desses erros, nos comprometemos a não errar mais, e aí, quando nós temos essa consciência, não faz sentido ficar carregando algo para a vida toda, porque isso seria sim, seria um castigo, né? E Deus é amor. Então, quando nós nos conscientizamos, tudo que Deus mais quer tá aqui, meu filho. Agora, alivia a sua carga e siga em frente. E não só se conscientiza para não errar, como conscientize outras pessoas, ajude outras pessoas. Gente, o universo é abundante. Não faz sentido eu ter mais galáxias, bilhões delas, mais do que seres humanos. Então, o universo é muito abundante. E ele continua se expandindo e crescendo, né? Se nós vivemos em escassez, seja de que forma for, saúde, financeira, de educação, de conhecimento, seja qual for, é porque ainda temos coisas ainda a aprender. E o que nós precisamos? Aprender, tomar consciência, para mudar a situação e estar em condições de ajudar o próximo. Leiam sobre a fábula do talento. Leiam sobre a fábula do talento. Isso tem na Bíblia, é uma passagem bíblica. Tem no livro dos Espíritos, né? A fábula do talento. Então, aquele que tem talento e guarda o talento, ele perde o talento, né? E Deus nos deixou um grande talento, que é o amor. Muito obrigado pela sua presença. Eu estou deixando para vocês aqui os nossos contatos, vamos dizer assim, para que você possa se inscrever, né, nas nossas redes sociais. Enfim, você pode depois parar esse vídeo, pausá-lo e seguir. E nós nos vemos, né, no nosso próximo encontro. Não deixa de se inscrever também na Semana da Apometria em www.cursoapometria.com.br. Muito obrigado, gente. Até a próxima.